Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo da terceira fase, conversando com técnicos, iluminadores, light designers, para conhecer mais um pouco da iluminação cênica através do conhecimento dessas pessoas. E hoje eu tenho a honra e o prazer de conversar com o Alessandro, com o Alê, que é um grande técnico, um grande amigo e uma pessoa que tem um conhecimento ímpar, assim, que poupa elogios dentro da nossa área. Boa noite, Ali. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que vai assistir esse vídeo e tudo mais. Opa, boa noite, grande Celus Pedro. Muito obrigado, primeiramente, aí, pelo convite. Para mim é uma honra estar participando dessa gravação e obrigado pela abertura que você fez aí. Na verdade, eu me considero um profissional em iluminação, em constante aprendizado. E acho que isso, para mim, né, eu não gosto muito daquele rótulo que, você faz isso. Não, profissional em iluminação. Eu acho que isso que ativa, né, em mim, acho que tantas áreas do conhecimento, né, porque eu vejo que ultimamente a gente tem que ter um conhecimento híbrido, né, dentro da nossa área. Sim. Antigamente era, eu não sei, eu falo antigamente, né, porque eu estou com 22 anos de carreira, né, comecei em 99. E eu lembro que era bem diferente, né, a iluminação como é hoje, né? Inclusive até devido à tecnologia que se chegou. Então, hoje em dia, né, a gente se torna múltiplo, né? Tanto em funções, quanto em conhecimentos, quanto em destrezas, né? Dentro da função, destreza profissional. Então, acho que isso que é o interessante aí para a gente já começar a colocar e cutucar esse papo aqui, que eu adoro cutucar as pessoas, porque para tirar a pessoa, para fazer pensar de outras formas, né? E esse hibridismo, né? essa multidisciplinaridade para poder estar atendendo o mercado hoje em dia, né? No nosso trabalho, cada vez mais ele tende a aparecer, cada vez mais ele tende a se fixar dentro da nossa profissão. Então, acho que isso que é o mais interessante de tudo. E eu acho que esse trabalho que você está fazendo, eu acho fantástico por causa disso. Eu acho que você pega diversas vertentes e consegue, né, conciliar. E trazer também essa questão de democratizar também, né, a questão da iluminação. Que até uns tempos atrás, né, parecia que ela só ficava em certas pessoas, em certos profissionais. E hoje em dia, não. Eu tenho certeza que seu trabalho, né, que você está fazendo aqui, os outros colegas, outros amigos, né, que a gente já comentou aí, é uma forma de mostrar isso, né? E é muito importante isso, e para mim é uma honra, né, estar fazendo parte disso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Para mim que é uma honra estar conversando com você e estar passando um pouco desse conhecimento que você tem. Ali, você comentou que você começou lá em 99. Você começou exatamente como, né? Porque tem gente que começa como stage manager, que é um assistente de palco, e depois vira iluminador. Tem gente que é só o técnico e depois vai para uma outra área. Você começou em qual ponto dentro do teatro? Alguém te chamou, veio da sua família e tudo mais? Como é que você entrou dentro dessa área? Então, em 99, no século passado, que eu gosto de brincar, século passado, 99 foi um ano assim bem louco para mim. Eu lembro que em 98, era final de 98, eu tinha sido mandado embora de uma empresa e eu já estava vendo uma companhia de teatro para poder trabalhar aqui em Campinas, porque eu fazia teatro amador e o diretor, né, o diretor nosso, ele tinha uma amizade com uma galera aqui de Campinas, né, com uma companhia de teatro. Daí eu falei para ele, será que você não consegue para mim, tal, de ser ator? Porque o meu sonho era ser ator. Porque todo mundo quer começar no palco, né? É assim, todo mundo quer ser o artista. Bom, conclusão, conversei, passei nos testes, tudo, fui trabalhar nessa companhia de teatro, a Companhia Atlanta. Então, o que ele pediu para mim? Eu ia fazer ator, né? Eu ia ser ator para espetáculo adulto, que eles trabalhavam especialmente no ramo do teatro escola, só fazia para escolas. E daí ia fazer o adulto, ia fazer ator, só que ele falou, só que pro infantil eu não tenho um pote, por causa do seu pote eu não tenho nenhum personagem.
só que eu posso colocar você na técnica. Você quer fazer a luz? Desse jeito, foi assim que começou. Nunca tinha mexido, não sabia o que era um fader, nada. E lá eu tive a honra de conhecer o Washington, né? Então, o Paulo, né, foi quem me indicou para essa companhia, que é um grande amigo meu, do qual eu tenho uma honra tremenda, assim, também ter amizade com ele. E chegando lá tinha o Washington também, que ele é dos técnicos dos vaiacos. Sabe aqueles técnicos que faziam de tudo? Sim. Eu falo que esses técnicos ensinam muito pra gente, né? E foi com eles ali que eu dei praticamente aí o start dentro da carreira. Conclusão, em 99, a minha paixão foi tão grande pela iluminação que eu falei, eu não quero mais ser ator. É chato. Não, sabe, eu tô falando sério. Que legal. Eu não quero mais ser ator, eu quero trabalhar com técnica, eu quero trabalhar com luz, porque eu fiquei apaixonado. Apaixonado. Aí no ano seguinte eu ainda continuei com essa companhia e eu tentei só ficar como técnico, só que não quiseram, não. Você vai fazer o espetáculo adulto. E foi bem na época assim que eu perdi minha mãe, final de 99, tinha perdido minha avó e minha mãe naquele ano. Foi, para mim eu tava bem complicado, a minha mente estava bem complexa. Daí ele pediu para fazer, continuando com o adulto, né, ator como adulto. Continuei até aquele ano, depois daquele ano, falei, agora chega. Então praticamente ali 2000, 2001 eu já falei, não, agora eu sei que eu quero ser isso, então eu vou seguir com conhecimento. Foi quando em 2001 eu fiz o primeiro curso de iluminação, era iluminação robótica. Eu aprendi a trabalhar com Moving Light, que era o scan, né, na época, né? E a gente tinha, naquela época não tinha console, você tinha o joystick, eu tô tentando lembrar, o controlador. Você tinha o controladorzinho dele, uns scanners pesados, não sei se você chegou a trabalhar, né? Eu tinha que pegar em 2 caras assim, e era parrudo mesmo o negócio. Aí fiz esse meu primeiro curso, desde então comecei, e tudo que eu via que era relacionado à iluminação eu fui fazendo curso, ia fazendo curso aqui e ali, fui fazer curso de elétrica. Eu tive um caso, né, em 2000, eu fui fechar um quadro de luz, eu estava com essa companhia, né, final de temporada, isso lá para novembro, a gente estava em Porto Alegre, a gente terminava temporada em Porto Alegre, começava em Brasília e terminava em Porto Alegre, tudo isso dentro de um ônibus andando, você imagina, né? Aquelas loucuras. Nossa, de artista. muito. Eu fui fechar um quadro e eu fui fechar, assim, eu tenho uma marca até hoje, eu fui fechar e abri um curto na minha mão. Abri um curto, estourou, tudo, ficou, enfim, uma coisa. Daí eu falei assim, não, eu preciso de conhecimento. Foi onde eu fui buscar um curso pelo... esses cursos técnicos rápidos que tem de eletricista, tudo, para pelo menos conhecer o básico, né? Porque no dia a dia, né, você acaba caindo assim sem saber direito. Você sabe que é uma fase, você sabe do cuidado que tem que ter, só que eu queria aprender tecnicamente. Eu falo assim que foram os primeiros cursos que eu tive realmente que eu vinculo à questão da iluminação. Né? Eu acho que aí foi o start de tudo. Isso 99, 2000, 2001. Depois daí, um monte de história. Eu também. É muito legal quando você fala disso de outras vertentes, porque quando a gente fala de iluminação, o pessoal fala, vai lá o técnico, ele pega e grava a iluminação, ele sobe o fader durante o espetáculo, acabou, ele vai embora, pega as coisinhas dele e vai embora. Mas, a gente tem tantas outras coisas ali dentro que a gente tem que entender, por exemplo, elétrica. Às vezes a gente vai pendurar um refletor, se tem um fio desencapado solto ali, você toma um curto, você cai de uma escada e você pode não trabalhar ou pode sofrer algo muito pior pro resto da sua vida. E a gente tem que entender um pouco disso. Quantas vezes eu já tomei um choque por coisa boba, por não estar com luva ou por não prestar atenção no equipamento. A gente sempre pega o refletor, olha, vira, vê se o cabo está solto, vê se não está solto, vê se a lente está solta, não está solta. Sabe, são esses pequenos detalhes, né, que o iluminador ele tem que aprender durante a vida dele inteira, que muitas vezes passa desapercebido por muita gente, né? E muita gente que se aventura nessa área achando que é só fazer isso e quando vai ver acaba sofrendo um acidente muito maior, né? Até mesmo pessoas muito experientes sofrem acidentes, infelizmente, né? A gente fala isso. A segurança acho que ela é primordial, né, em todos os aspectos, né? Em qualquer profissão a segurança é primordial. E a gente trabalha com algo que a gente não vê, que é a eletricidade. Sim. Você não vê. Ela existe. A eletricidade existe, ela está ali. A gente está conversando aqui porque existe uma certa eletricidade que vai fazer a condução das coisas, a condutibilidade. Porém,
ela é uma inimiga que está presente em todo momento do nosso lado. E a gente tem que ter realmente cuidado. Você tem que conhecer a NR, você tem que conhecer as NRs, né? São várias NRs, a principal é 35, que é de altura, que a gente tem que conhecer. Eu acho que o fato de você ser iluminador, hoje em dia, né, não exime você desse conhecimento. Né? Alguns falam assim, iluminador é só você iluminar, só você... Não é somente isso. Você tem que conhecer também de segurança, porque você vai estar ali, geralmente, o iluminador, ele lidera equipe. Exato. Como que eu vou liderar uma equipe se eu não sei o que é segurança? Se eu não sei o que é uma NR18, uma NR35, uma NR, sei lá, vários NRs que tem ali, porque cada dia aumenta uma, né? Principalmente isso. Isso é verdade. Então, você tem que pelo menos saber o básico. Mas, assim, segurança é primordial em qualquer circunstância. E eu falo isso porque, às vezes, lá no meu trabalho, eu cheguei a ver terceiros, né, quando você chama terceiros para poderem montar as coisas, cara, eles querem subir sem cinto de segurança, não querem subir com talabarte, tem que subir com talabarte duplo, só ficam colocando um. Não, você vai colocar os dois. É segurança, é sua vida que está em risco. Então, você tem que conscientizar as pessoas. E aquilo, acho que... desde o técnico de montagem, a quem carrega também, você tem que saber, porque quem carrega, pelo menos de repente, se uma empresa que só tem um carregador, numa hora de folga ele pode estar, por exemplo, junto ali de um local, junto de um rádio, sem saber que aquilo pode estar energizado ou não, ele tem que ter essas noções. Então, acho que isso, gente, é primordial em qualquer circunstância, independente da função que você exerça dentro da iluminação. Né? E cabe a nós, né, que temos um pouquinho mais de tempo, né, passar isso também para os novos. Passar segurança, aqui a gente está falando de eletricidade, mas tem a questão da escada, até que você levantou aí. Sim. Eu vejo, às vezes, né, profissional que sobe escada, não tem muito cuidado, quer subir no último degrau, aquelas coisas, não sai, não pode. Você tem um limite para chegar na escada, que é para pegar o corpo. E assim vai, é desse jeito. E você tem que conhecer realmente para poder cobrar. Você tem que e se a pessoa não quiser, né, se o profissional começar a se recusar, você começa a pegar pesado. Né? Você já fala, tá, você tem família? Como já aconteceu comigo. A primeira coisa que eu fiz, o menino não queria, eu falei, tá, você tem família? Tenho um filho que era pequeno ainda, né? Eu falei, tá, e você gosta muito dele? Porque se você cair daí, você corre o risco de não vê-lo mais, porque virar óbito, nessa altura, 5 metros de altura, sim, corre o risco de você virar óbito. Sim, caiu de pescoço. Ninguém quer que isso aconteça, ninguém quer. Eu sou chato com essa questão de segurança por causa disso, porque a gente sabe o risco que é. Aí o cara, acho que mexeu com ele, aí colocou talabarte. Mas olha que você tem que pegar, né? Você tem que aprisionar no medo, né? Que é a forma mais fácil de você condicionar ali nessa questão de segurança, né, do ser humano. Então é nisso mesmo que você tem que pegar, sabe? E tem que ter noção, tem que ter no mínimo saber que a energia é invisível e ela está presente em tudo que você tiver ali. É isso. E não para um outro ponto agora, Ali. Eu queria que você começasse a falar um pouco da parte onde você começou a pensar a iluminação no modo geral, assim, começou a estudar mesmo, a correr atrás das pesquisas das cores e tudo mais. Para quem não sabe, o Ali, ele tem um canal no YouTube onde ele fala sobre iluminação, ele indica livros, assim, é um canal fantástico onde ele faz vários vídeos. Não é um canal de hoje, é um canal que tem pelo menos uns 6 anos, se eu não me engano. 6 anos, 2015, isso. Eu acompanho os vídeos dele e assim, é um cara que tá sempre aí passando o conhecimento. Ele é aquela pessoa que pensa no conhecimento e ele quer difundir isso, que acho que é o mais importante em todos os âmbitos da nossa vida, né? O conhecimento, ele não é feito para você, ele é feito para todo mundo. Se você tem o conhecimento total de tudo, isso não adianta nada se você não difundir isso com as outras pessoas. Queria que você falasse como você começou, os livros, como você foi buscar, a dificuldade que é conseguir todas essas informações e tudo mais. Vamos ver, vou encurtar bem aqui a história, senão ela vai se estender muito. Mas eu trabalhei com um iluminador numa companhia de São José dos Campos. Lá eu conheci o Tony era de Curitiba. E eu lembro que ele me deu um xerox, né, umas cópias de eu
não lembro se era livro, se era pesquisa, não lembro bem o que era, acho que era pesquisa porque ainda tem riscos, tudo, ainda tem marcações, e ele falou assim, olha, lê isso que você vai gostar, porque eu vi que ele sabia muito, e eu perguntava para ele um monte de coisa. E nessa companhia eu fui trabalhar como ator, né? Aquela hora eu falei, isso foi 2001. Sim. Aquela hora eu falei que eu tinha acabado, mas assim, eu fui, mas a minha paixão ainda ficava para coisa, porque eu ajudava ele a montar do que... Mas enfim. Aí eu acabei indo ali, acho que foi por uma circunstância que eu precisava, alguma coisa assim. Eu acabei indo lá como ator, mas eu ficava mais na técnica, ajudava e pronto. E daí eu perguntava muita coisa para ele de luz. Aí ele me deu essas cópias, umas cópias para mim. E nessas cópias estava falando um pouquinho quanto a, acho que era a história da iluminação, uma parte técnica também da iluminação. Achei bem legal aquilo. Achei bem interessante. Eu acho que ali foi o primeiro start para mim, para eu entender que a iluminação não era somente montar, ela tinha um pouco a mais. Anos depois eu fui perceber que eu tinha uma veia um pouco acadêmica, anos depois, mas foi devido a essa cópia que ele me deu. Até hoje não sei de quem que é essa cópia, eu tenho ela até hoje nas minhas coisas guardadas ali, que eu tenho um carinho muito, muito grande, porque foi onde realmente eu percebi que eu queria estudar daquele jeito. Eu já percebi ali que eu pensava um pouco diferente, né, dos demais. Eu pensava nessa versatilidade, né, que eu tenho hoje em dia, e falar da luz sobre diversas vertentes. Então foi aí que realmente começou. E depois disso também eu fui correndo atrás de informação. Eu ganhei também eu vou falar uma coisa que não posso, sou contra, mas assim, eu ganhei uma cópia do livro do Roberto Gil Camargo. Não sei que eu não podia ter falado isso, mas já foi, não tem problema. Né? O Gil é um querido, e mais tarde eu vim a achar, porque era muito complicado para achar os livros, era bem complicado mesmo. Anos mais tarde eu achei, acho que dele eu ganhei do Gil, né? Eu ganhei do Roberto Gil, um dele, depois eu acabei adquirindo outros, amigos que tinham acabaram me dando também. Então o start foi isso, lá mais ou menos para 2005 aproximadamente, acho que foi 2005, 2006, foi onde eu comecei a colecionar livros. Falei, vou começar a colecionar livros de iluminação, né? Deu? Daqueles starts. E desde 2005, então, eu comecei a procurar livros, e eu queria saber tudo sobre luz e iluminação, tudo mesmo. Então eu ia assumir desde assuntos de física, entender o que era a física do negócio, da física da luz, e passando pela parte realmente de aplicação, como por exemplo as cores, né? E o Paulo, que me iniciou na carreira, que me colocou, ele é artista plástico, um grande artista plástico, e ele me ensinou muito sobre cores. Aí eu comecei a ver, né, através das artes plásticas, eu falei, gente, tem alguma coisa interessante aí que eu acho que dá para encaixar também na iluminação. Né? Isso já era ali para 2005, né, como eu falei, 2005, 2006, acho que foi aí que começou tudo. E quando eu montei o meu primeiro blog em 2008, eu tinha muito material que eu tinha achado na internet, que eu tinha visto naquela época. Acho que no Brasil eu só lembro de dois sites que falavam sobre iluminação. Do Valmir Pérez, né, que ele tinha pelo site da Unicamp. Tinha o... Gente, tô com ele aqui na minha cabeça, não consigo lembrar de jeito, eu nem vou falar, mas era do Clube de Iluminadores, alguma coisa assim. Mas assim, era só assunto técnico, né? Do Valmir era totalmente ligado a faculdades, né? A parte de faculdade, do ensino mais acadêmico. Esse outro falava muito de técnica, de baixar software, essas coisas e tal, e eu não queria isso. Eu falei, gente, eu quero fazer uma coisa diferente. E eu tinha pedido um monte de eu tinha pedido vários materiais que eu tinha conseguido na internet. Então eu falei assim, bom, vou montar um blog, só que eu vou montar mesclando tudo isso. Eu queria falar da luz, mas de uma maneira não somente física, mas dela enquanto comportamento, dela enquanto filosofia, dela enquanto matemática, sociologia, por aí vai. Porque, para mim, uma das coisas mais interessantes, principalmente quando eu falo da história da luz, Pedrão, não é simplesmente chegar e falar assim, o homem trouxe o fogo para a caverna. Tá, mas o que ele modificou com tudo isso? Isso, para mim, me intriga muito mais do que o fato de repente, depois de sei lá quanto tempo, lá o Homem das Cavernas foi lá e trouxe para dentro.
mas sim o que essa luz ocasionou para aquela sociedade. Eu acho que isso que é o mais interessante de tudo isso, que sempre me instigou a buscar a iluminação sobre outros olhares, né? Hoje eu entendo por que eu fiz isso, hoje, é passado aí um tempo, já alguns anos, e o meu blog, desde que eu comecei em 2008, que ele ainda está lá no ar, eu tirei eu tirei várias, né, vários posts de lá, alguns eu trouxe para o atual, tudo, atualizei, mas ele ainda está lá. Eu lembro que o primeiro post que eu fiz foi sobre Gaia. Que legal. Foi sobre Gaia, né? Gaia, Mãe Terra, porque tinha um lance também de todo o envolvimento, né, do ser humano com a luz, de onde veio toda essa luz, que essa luz que é uma coisa dúbia pra gente. Ao mesmo tempo que a gente fala da luz que está me iluminando, né, eu brinco com ela filosoficamente quanto à luz do conhecimento, que mais tarde eu vim descobrir que foi Platão que colocou isso através do mito da caverna, que é por isso que eu uso o termo ser luz, que para mim, assim, nada mais é que passar conhecimento, ser luz. Então, com o tempo a gente vai descobrindo essas coisas, e foi aí realmente que hoje eu cheguei numa biblioteca um pouco legal que eu tenho. Além daquilo, eu tenho muita coisa em PDF, tenho muita coisa que eu acabei ganhando, muita coisa que eu não posso passar para frente, né? Porque as pessoas me falam, dá uma olhada nisso, mas não pode passar, tudo bem, não passo. Quando tiver acontecendo, me avisa que daí eu dissemino. E é assim que eu faço, né? E teve uma coisa muito interessante também que nesse meio tempo, porque eu queria saber um monte de palavra, um monte mesmo. Eu queria saber de onde veio. Eu sempre gostei de etimologia, porque eu acho que quando a gente entende etimologia, né, a gente começa a entender como aquilo veio até a gente, né? Tem que ter um pouquinho de paciência, né, para ver essas coisas. Mas para mim foi uma coisa que me chegou mexeu tanto comigo, que eu comecei a colecionar palavras que lá atrás eu queria que alguém me explicasse o que era, e muita gente não sabia explicar. É bem interessante isso. Então, por causa disso, me instigou a buscar palavras dentro da iluminação cênica. Então, eu fui colecionando palavras, juntamente com o livro, fui colecionando palavras também, né? E o que veio a fazer com que eu montasse o dicionário, né, que eu tenho hoje. E que é um trabalho totalmente diferente, porque começou de uma brincadeira lá atrás, de uma forma que eu tinha de tentar entender um termo técnico e ninguém sabia me explicar. Aí eu tive que buscar informação. Então era bem complicado antigamente, né, isso. E eu falava, não, quando eu montar um curso, eu já tinha a ideia de montar um curso, quando eu montei o blog, né, que eu já montei, o meu primeiro curso foi em 2009, eu fui para a Argentina, 2010 foi o meu primeiro curso. E daí eu falava, quando eu montar meu curso, quando eu montar todo o meu material, eu não quero que eles passem tudo que eu passei. Então eu quero passar a informação para frente, porque de nada adianta, aquilo que você acabou de falar, de nada adianta você ter informação e não saber o que fazer com ela. De nada adianta você ser um mega blaster intelectual, dizer que você sabe tudo de iluminação, mas o mais importante que é passá-la, disseminá-la, torná-la de uma forma democrática para todo mundo, de nada vai adiantar se você guardar aquilo com você. Né? E a internet foi uma das minhas fugas para isso, né? E hoje se tornou um produto, né? Para mim hoje a internet é um produto que eu ganho, um produto que eu ganho de diversas formas, tanto monetariamente, né? Porque eu monetizo também as minhas coisas, os meus materiais, todo o meu serviço também, eu faço muita coisa pela internet, quanto também a questão de aprendizado. Hoje em dia eu aprendo muito com os meus alunos. Mas depois qualquer coisa a gente entra nesse assunto, isso não vai estender aqui. E assim foi o início da vida, o início de coleção de livros, o início de coleção de tudo. Né? Uma busca incessante e loucura. Eu tenho uma paixão por aprender, e é uma coisa muito interessante, né? Porque isso me deu uns starts, assim, me deu uma forma de pensar bem diferente. Então, por exemplo, teve um dia que eu estava lendo... Por exemplo, de Brand. Vamos pegar de Brand, né? Que é do... Esqueci o nome dele, é do... Nossa, tô sem óculos, eu vou enxergar. Tá velho, é difícil, né? E eu sempre gostei muito do brand, né? Que eu falo assim, muito da questão também profissional. O brand nada mais é que você criar a sua marca. Mas não é somente, vai, me chamou fulano. Não.
É como você aprimorar, como você... Então, eu vejo um livro daquele, eu vejo assim, como que eu posso puxar isso para a iluminação? Como que eu posso trazer isso para o meu universo? Se isso está me fazendo tão bem, vai fazer bem para outras pessoas. Então, todo o meu material, ele é envolto disso. E tudo que eu leio, eu tento fazer com que aquilo chegue de uma maneira bem interessante e aplicada, né, para quem vê. Né? Tanto é que dentro do curso ele tem uma área que só vai ter uma área de bônus, que eu falo sobre a questão de carreira. Eu falo sobre a questão de brand, eu falo sobre a questão de vendas, marketing, e por aí vai. É isso. Legal. É muito legal escutar você falando tudo isso, porque é muito importante, né? A gente saber não ser só a pessoa responsável ali, mas saber juntar informações e tudo mais, casar e saber passar isso, saber monetizar também isso. Não só ali sendo técnico, montando, operando uma luz, como passando conhecimento, que é a maneira como é que você faz. Eu queria que você falasse agora, acho que talvez seja a última pergunta, falasse um pouco sobre esse seu livro, sobre o seu dicionário, da onde veio esse pensamento, essa vontade, e como foi para você construir isso e chegar num produto final. Então, dicionário, né? Como eu falei, né, na fala anterior, no começo, né, as pessoas que eu trabalhava, às vezes eu fazia perguntas e não sabiam, não é que não sabiam responder, não era parte do conhecimento deles. E a partir dali eu já descobri que eu tinha essa veia de querer investigar as coisas, né? Que hoje em dia eu entendo que é a minha veia acadêmica, hoje em dia, né? Mas naquela época eu nem pensava, mas eu queria saber. Eu queria saber de tudo quanto era jeito. Por que chamava aquilo? Como que aquilo funcionava? Sabe, por exemplo, filtro. Por que eu tenho filtro? Por que eu tenho gelatina? E era uma coisa assim, eu não sabia muito bem responder, tal. Então eu comecei a buscar todas essas informações. Foi onde eu comecei, né, que eu falei que eu comecei a colecionar palavras. Passou-se o tempo, passaram-se muitos anos. Quando eu comecei a trabalhar com marketing digital na internet, né, isso já tem um bom tempo já, porque a minha formação é marketing, né? Não sei se você sabe disso, minha formação é marketing. Então, o marketing ele não é venda, o marketing ele é um aprimoramento de produto. Você vai entender como funciona aquilo e fazer com que aquilo se torne vendável. Falando grosseiramente isso. Bem mais complexo, mas grosseiramente é isso. Então eu falei assim, gente, daí bate nisso que eu falei, de que adianta ter todos os conhecimentos se eu não estou sabendo rentabilizar, né? Foi onde surgiu, eu falei, eu acho que eu vou pegar essas palavras e vou transformar num glossário. Olha glossário. Tinha umas 500 palavras, tal, vendi ele um tempo como glossário através da internet, modelo PDF, tal. Só que daí eu falei assim, bom, isso daqui pode se tornar também um livro. Eu sempre quis escrever um livro. Né? Hoje eu já tenho 2. Que legal. Eu já tenho 2, o segundo já está encaminhado. Né? Que o segundo, na verdade, ele é um produto que está dentro do curso. Quem está dentro do curso recebe uma espécie de apostila. Aqui ele está impresso, que eu preciso organizar, mas já está virando livro, com ISBN, com registro e tudo, porque tem muito mais que isso já. Então, daí eu falei assim, eu vou pegar essas palavras e vou juntar, vamos montar um dicionário. Foi onde isso o glossário tem... O glossário foi em 2007, acho que foi 2007 o glossário. E foi onde eu comecei, daí eu vi que eu precisava aumentar aquilo, porque eu queria aumentar. Falei, eu quero fazer o primeiro dicionário do Brasil. No final não é o primeiro, tiveram outros, né? Mas eu falo, daí vem a veia. Opa, mas esse vai ser diferente. Foi onde eu busquei etimologia de palavras, onde eu busquei um monte de coisa. E assim, toda vez que eu vou mexer nele, né? Porque, como eu falei, como ele está para imprimir, eu consigo mexer nele, eu consigo aumentá-lo, porque eu imprimo on demand, né? Então, toda vez que eu vou mexer nele, eu sempre amplio 10, 15 palavras a mais. Hoje eu sei que ele está com mais de 1.000 palavras. Nossa, bastante coisa. Mais de 1.000 palavras ele está. E são termos, assim, usuais. Desde gírias, então ele tem uma parte dele que é gíria. Tem, por exemplo, né, falando até do pimbim, né? Pimbim, que ninguém sabe como se escreve isso, esse pimbim. O que é esse negócio todo de pimbim? Vamos buscar o que é pimbim. Aí fui descobrir jogando um dos exemplos de uma única palavra, né? Dentro do site da GE, eu achei
achei, aquilo veio parar na minha mão, era um catálogo da GE, que tinha, né, porque a GE que fazia, ela tinha, lá nos Estados Unidos eles têm eu estou tentando lembrar, o registro, né, da patente, eles tinham uma patente, né, que é da GE, e dentro desse material da GE eu encontrei. Aí eu vou buscar tradução, eu vou buscar de onde veio, eu vou tentar entender esse termo e vou ter isso também aqui. Então eu falo como que é Então você vai encontrar aqui desde bim-bim, como já falaram, bim-bim, como se escreve, né, como se fala, e logo em seguida está assim, veja a tradução correta, veja o termo correto e bim-bim. Então a pessoa vai lá e procura no termo correto. Então isso só para você entender como funciona, né, a questão do dicionário. Ale, eu gostaria muito de agradecer essa conversa com você. Foi algo assim, eu tô arrepiado, é tanta informação, tanto conhecimento, assim, são tantas minúcias. Daria pra gente conversar mais 1, 2 horas, assim, fácil, né? A gente se conhece e sabe o quanto que a gente pode papear brincando, assim, né? Dentro de um teatro, quando a gente tá montando uma luz, a gente passa um dia inteiro conversando e vai no outro dia e ainda tem papo pra caramba, né? Então gostaria de agradecer a sua presença, a explanação de todo esse conhecimento. Eu gostaria de encerrar esse vídeo com uma frase clássica que você fala em todos os seus vídeos. Então, a sua frase é: Bora iluminar o mundo! Bora iluminar o mundo? Bora! Muito obrigado! Valeu!